Boa noite, irmãos. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. É uma alegria para mim estar de volta a esta casa que eu tanto amo e tenho tido uma bênção de ter um relacionamento tão saudável, tão bom com os irmãos dessa igreja, Reverendo Diogo, Presbítero Welden, tantos irmãos aqui que são conhecidos e é uma alegria para mim. Trago saudações da parte da Igreja Presbiteriana Redenção, do conselho daquela igreja. Nós também recentemente tivemos a oportunidade de ter as nossas celebrações da Reforma Protestante e fico tão feliz que essa igreja, de forma tão próxima à data da Reforma, também tem a celebração do seu aniversário. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos fazer aquilo que creio que vocês fazem todas as semanas, meditar na palavra do Senhor. E eu escolhi um texto que eu creio ser muito apropriado para esse momento da vida da igreja. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Se puderem abrir comigo, Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Eu acho que essa é uma meditação que nós precisamos na sabedoria da vida, todos nós, e que o Senhor possa falar pelo seu Espírito Santo a nós, pois essa palavra é inspirada, é infalível, é inerrante, ela é boa, ela é eficiente, ela é capaz de nos preparar para a vida e para a salvação. Provérbios capítulo 6, versículo 6, assim nos diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nesta data tão especial, nós queremos, Senhor, não somente celebrar ao Senhor pela tua bondade e dádiva nos 29 anos desta igreja, mas nesta noite, neste momento, queremos ser alcançados pela voz do teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor fale desimpedidamente e abundantemente aos nossos corações, trazendo-nos ao santo evangelho de Cristo Jesus e encorajando-nos para toda boa obra, porque para isso fomos criados, para glorificar o teu nome e expressar a tua identidade e as tuas maravilhas. Faz isso, Senhor, por meio da palavra que nos transforma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos brasileiros, e se você é brasileiro como eu, depois de uma boa refeição de domingo, assim, sabe, você termina o domingo, você já deve ter falado isso antes, não levante a mão se você nunca falou isso. Ai, que preguicinha gostosa. Já falou isso antes? Oh, vontade de esticar as pernas. Eu não sei se você na sua adolescência já teve a experiência, coisas que nos acompanham desde a tenra idade da infância, adolescência, mas sabe quando sua mãe vai acordar você numa segunda-feira de manhã, porque está na hora de ir para a escola, e você fala o quê? Há 5 minutinhos, mãe. Nós temos um relacionamento interessante com os nossos despertadores, não é? A gente aperta ele insiste em tocar, a gente aperta ele de novo, porque, meus irmãos, todos nós lidamos na vida com esse elemento da preguiça, não é? E é interessante, meus irmãos, aqui eu não quero falar da preguiça hoje à noite apenas como um conceito da nossa rotina cotidiana, mas o livro de Provérbios, ele fala sobre a relação de todas as coisas desse mundo com a sabedoria. O livro de Provérbios é um livro que fala sobre a habilidade de se viver dentro do temor do Senhor, com habilidade neste mundo debaixo do sol. Então ele vai falar sobre preguiça num conceito mais espiritual, mais amplo, mais profundo, em oposição ao tipo de vida habilidosa e trabalhadora que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos falando dos 29 anos dessa igreja, que é um marco de celebração, mas também do chamado do Espírito Santo para um viver habilidoso, não preguiçoso, mas um viver habilidoso cheio de iniciativa, cheio de diligência e cheio de fidelidade. É o que nós vamos ver hoje à noite. E nós vamos falar desses conceitos em 7 pontos, tá? Um sermão presbiteriano de 7 pontos, nada muito longo, mas eu creio que são importantes para nós
nessa noite. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos percebessem nessa perícope, e a partir dela nós vamos, de uma certa forma, expô-la, mas também trabalhar tematicamente com esse tema no livro de Provérbios. Vamos ver aqui primeiro o jeitão do preguiçoso. Vocês vão perceber que a literatura de sabedoria, ela o tempo inteiro ela cria um personagem, e esse personagem vai ser alvo da interação. Veja que agora nessa interação, o preguiçoso está sendo alcançado pela exortação do sábio que chama a atenção dele. Olha o versículo 9, deixa a Bíblia bem aberta aí, não fecha a Bíblia. Versículo 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Meus irmãos, você vai perceber que ao longo dessa passagem, ele está descrevendo não só a atitude, mas o estilo de vida de uma pessoa folgada, de uma pessoa descansada. Eu estava lendo o comentário do Eugene Peterson nessa passagem, e ele coloca em outras palavras como se fosse assim: até quando você vai ficar por aí vadiando, sem fazer nada? Quanto tempo você vai ficar esticado nessa cama? Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Ele usa aqui a palavra tosquenejar, né? Essa pessoa que está sempre cochilando, desatenta, abaixando e levantando a cabeça. Já fica a dica aí para como você não deve ficar no culto dessa noite. Eu vou fazer de tudo para você não ficar aí pescando. Mas a gente faz isso, não é verdade? Meus irmãos, na vida cochilar pode ser um problema para a gente. Quando você cochila numa aula importante ou numa palestra, você perde o que o professor disse. Se isso acontece num sermão, você já passou pela experiência de cochilar no trânsito? Eu já passei. Eu já causei um pequeno acidente de carro por uma piscadinha, e aquilo ali poderia ter representado um risco muito maior. Você vai começar a perceber que essa pessoa que está sempre assim, desatenta, desatenciosa, ela pode causar riscos e danos pelo seu estilo de vida. O estilo de vida do preguiçoso no livro de Provérbios é descrito de várias maneiras diferentes. Por exemplo, o preguiçoso é aquele que não faz força nem para levantar o garfo dele. Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Esse é o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que está sempre dando várias desculpas, como os riscos e os perigos da vida. Ele é aquele que supostamente está sempre se protegendo. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Portanto, não vou nem sair para a rua. Tem um leão lá fora. Meus irmãos, sempre tem leão lá fora. Todos os dias nós estamos matando leões, não é verdade? Quem trabalha. Então, porque tem leão lá fora, então ele não sai de casa. E no fim das contas, esse preguiçoso se torna um aborrecimento para as pessoas. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ele se torna um estorvo, uma dificuldade. Vinagre e fumaça na sua cara. Meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus, ela desde já, ela vai falar que nós não podemos ser preguiçosos espirituais. Nós devemos nos apegar às verdades que têm sido anunciadas a nós com firmeza, com foco, com atenção. O autor de Hebreus fala isso lá em Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O preguiçoso espiritual é aquele que está sempre à deriva, ele nunca está no foco, ele nunca está no centro, e isso afeta diretamente a sua vida espiritual. E meus irmãos, se tem alguma coisa que o inimigo das nossas almas quer fazer com os crentes, é deixá-los à deriva, é deixá-los numa preguiça espiritual. Uma vez eu li de um autor num livro que Satanás raramente pede que um cristão abandone a igreja ou desista da sua fé no Senhor. Essa não é a maneira como Satanás faz com a gente. Ele fala assim: abandona a igreja, desista. Não, muitas vezes é diferente. Em vez disso, ele faz a gente relaxar, descansar nos remos do barco espiritual e seguir adiante sem compromisso. Pessoas que estão dentro da igreja, são parte da igreja visível, mas o seu compromisso é fraco, é relaxado, é preguiçoso. E meus irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O perigo da frieza espiritual, da preguiça espiritual, pode nos alcançar e nos levar a um estágio de
indiferença. É muito importante que você, nesses 29 anos da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião, você avalie o seu compromisso com Deus. É isso que nós vamos falar ao longo dessa perícope. Você vai perceber que ele vai destrinchar isso. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é o jeitão do preguiçoso. O segundo lugar é que Deus agora vai ensinar a sabedoria do trabalho por meio das coisas criadas. Você percebeu qual foi a primeira coisa que ele disse no versículo 6? Qual é a primeira frase do versículo 6? O que está escrito aí? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Meus irmãos, o sábio manda o preguiçoso observar algo na natureza criada por Deus. E ele fala: preguiçoso, você está precisando aprender uma lição, e a sua lição você vai aprender com as formigas. Interessante isso, né, meus irmãos? Eu sou fascinado com a literatura de sabedoria, porque ela chama a nossa atenção para coisas que aos nossos olhos no dia a dia a gente não presta tanta atenção. Qual foi a última vez que você foi olhar a formiga trabalhar? Veja, nós adultos, infelizmente, nós perdemos o encantamento com as coisas criadas, a gente se acostuma. Mas as crianças, eu tenho um filho de 2 e uma de 5. Eles, como crianças, são chamados a atenção das coisas que nós, como adultos, paramos de prestar atenção. Meus filhos, outro dia, estavam lá, pela primeira vez, observando, com muita curiosidade, o caminho das formigas. E o meu filho tem 2 anos, ele estava: papai, 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 papai. Fascinado com a organização, fascinado com aquele elemento tão invisível, mas que deveria chamar a nossa atenção. Meus irmãos, Deus nos ensina por meio das coisas criadas. Dentro da teologia, a gente chama isso da revelação geral de Deus. O mundo de Deus, como Abraham Kuyper falou, é um livro aberto que nos ensina. Certamente, meus irmãos, Deus nos ensina pela palavra. Nós sabemos que essa é a revelação especial, na qual Deus nos ensina a sua vontade, Ele se apresenta a nós, Ele diz que Ele é o Deus Yahvé, o Deus do seu povo. Mas o mundo de Deus também é um professor. E tolo é quem não aprende com o mundo de Deus. Provérbios 30, 24 a 28, outro texto que fala também de formigas, mas olha que interessante, ele fala assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, roedores do campo, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; e o gecko, a lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Próxima vez que você for para sua casa, ou você sair de férias, ou for para a roça, vai observar um pouco a natureza de Deus. Vai aprender com o mundo que Deus criou, porque o mundo de Deus é professoral. Por isso, o terceiro lugar, nós vamos aprender com as formigas aqui agora algumas coisinhas. Primeiro, com elas, é o nosso terceiro ponto, mas é a primeira lição com elas: o princípio da iniciativa. Olha o versículo 7, dá uma olhada comigo, o versículo 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. O sábio está olhando ali, ó, a dinâmica das formigas, tá? De repente ele percebe uma coisa, que não há entre elas ali naquele momento uma clara relação de hierarquia. Não tem um chefe ali, claro, dizendo: faça isso, com um chicote nas costas da formiga, tá. Não tem um oficial, não tem um comandante. Veja, meus irmãos, não é que essas coisas são ruins, nós sabemos que a hierarquia e toda a autoridade é instituída por Deus e governa o mundo de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é que essas formigas não precisam de ninguém para dizer a elas o que fazer, porque elas entendem a sua responsabilidade e elas são cheias de iniciativa. Elas têm uma predisposição, uma boa inclinação. Meus irmãos, aqueles que são preguiçosos não têm justamente proatividade. Provérbios 21, 25 é um texto muito interessante. Ele diz assim: o preguiçoso é aquele que morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele não tem iniciativa para nada, ele fica desejando,
mas ele não vê uma necessidade e vai lá e resolve as coisas. Meus irmãos, eu como pai, eu estou nessa fase de tentar ensinar aos meus filhos um pouco de iniciativa na vida. Eu creio que esse não é só o meu desafio como pai, acho que todos os pais aqui em algum momento vão ter que ensinar os seus filhos a ter iniciativa, olhar alguma coisa, ver uma necessidade e fazer sem que ninguém ordene, porque ele percebe. Meus irmãos, nós muitas vezes quando falamos do trabalho na igreja local, e aqui agora eu estou falando de nós, pastores, presbíteros, posso contar um segredo para a igreja? Posso contar um segredinho? Eu nunca tive essa conversa que eu vou falar com vocês com o conselho dessa igreja, mas eu sei que aqui é igual lá na minha igreja, eu sei que é igual. Um dos maiores desejos que pastores e presbíteros, um conselho de uma igreja tem para a sua igreja, e eles oram por isso, é para que o Espírito Santo infunda no coração da igreja iniciativa, predisposição e proatividade para fazer as coisas. Uma igreja que trabalha não só porque o pastor da igreja está mandando, faz isso, 10 flexões de braço, 15 polichinelos, mas porque a igreja entende a necessidade de cuidado, de autocuidado, de autosserviço, de cuidar uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês, com todo amor hoje aqui, porque eu não conheço a realidade do dia a dia da igreja, mas eu posso dizer sem medo. Deus quer que nós tenhamos uma iniciativa de pastorear uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Veja, muitas vezes a gente fala assim, bom, eu não tenho título tal na igreja, ou cargo X na igreja, portanto não é função minha fazer alguma coisa na igreja. Se tem algum enfermo, se tem alguém passando necessidade, isso é a função do diácono, isso é a função do pastor. Se tem alguma criança correndo aí, dando trabalho, não, isso aí é função do pai dela, ela que tem que resolver. Meus irmãos, isso mostra que tantas vezes nós não temos um coração de iniciativa espontânea, de olhar para a casa do Senhor, de olhar para a família do Senhor e falar, essa é a minha casa e esses são meus filhos espirituais, esses são meus irmãos, quem tem que cuidar deles? Não é o pastor não, sou eu mesmo. O pastor é apenas um servo do Senhor para ensinar e modelar isso na igreja, mas somos nós que tomamos posse do serviço, tomamos posse da iniciativa para ver a igreja andando para frente. Vocês vão perceber, meus irmãos, que as formigas não estão ensinando só sobre iniciativa, mas o quarto ponto do sermão também sobre o princípio do planejamento. Princípio do planejamento. Olha o versículo número 8, dá uma olhada aí na Bíblia. Vai falar da formiga ainda, tá? No estio, prepara o seu pão, e na cega, ajunta o seu mantimento. Meus irmãos, nessa vida das formigas, o sábio está observando que não somente elas não têm chefe, comandante, general, ali resolvendo o problema, mas elas têm um planejamento interno, e que elas estocam o alimento durante o verão, e durante a colheita, elas armazenam a provisão. Meus irmãos, tão pequenininhas, tão sem força, mas excelentes gestoras de recursos. Está aí você entrando na internet para aprender sobre investimento, gestão, curso online. Aí Jesus vira para a gente e fala assim, para de gastar dinheiro com isso, vai lá aprender com elas. Olha lá para elas. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos dando aulas sem custo para você. Talvez, aqui é especulação minha, a Bíblia não fala nada disso, mas talvez quem aprendeu um pouquinho com elas foi José. Você lembra de José? José era aquele jovem que foi levado como escravo para o Egito, antecipando um pouco a história que seria do povo de Deus, ou a história de escravidão. Mas José não se deu por vencido, ele arregaçou as mangas naquele Egito, e foi um excelente escravo de Potifar. Ele se sobressaiu, você lembra daquelas acusações falsas que aconteceram, da mulher de Potifar, foi parar na prisão, mas Deus era com José, e Deus havia habilitado José para ser uma bênção no Egito. E você lembra o que aconteceu? O copeiro, o padeiro, estavam lá com José, foram abençoados por ele, depois saíram, e depois que eles saíram, passado um tempo, o faraó teve um sonho lá fora, que ele pediu que os magos revelassem, que tivesse ali uma ajuda dos eruditos, e aí alguém se lembrou de José, lembra? Tinha um homem lá na prisão que revela sonhos, e José foi trazido, e de fato ele revelou o sonho de faraó. O que dizia o sonho de faraó? Que o Egito passaria por 7 anos de fartura, e 7 anos de vacas magras, literalmente, você lembra disso?
E aí José não somente dá a revelação daquele sonho, mas ele é contratado naquele momento para ser o quê? O gestor daquela situação. E aquele jovem José, que foi levado lá atrás, há tantos anos antes, como escravo, foi colocado numa posição para abençoar o Egito por meio de uma gestão inteligente de recursos. E é exatamente isso que ele fez. Meus irmãos, planejamento é coisa de crente. A palavra de Deus faz nos lembrar, por exemplo, que nesse discipulado da vida cristã, nesse cuidado, nós precisamos aprender a planejar e executar aquilo que nós planejamos. Você lembra, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo? Abra comigo rapidamente a palavra de Deus, se você puder, em Lucas capítulo 14. Eu quero só mostrar esse detalhe aqui para vocês, tá? Veja, esses dois exemplos que Jesus vai dar em Lucas 14, a partir do versículo, basicamente ali do versículo 27, são textos sobre discipulado cristão, sobre aqueles que são chamados a seguir a Jesus e são chamados a chamar outros a seguir a Jesus. É o dia a dia da igreja. O dia a dia da igreja, o discipulado, envolve um custo de planejamento. Veja aí, Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele vai falar sobre planejamento. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Alguém aí conhece uma igreja aí que está construindo uma coisa? Chega, eu me confundi, falei para o reverendo Diogo, quando eu estava chegando aqui, perdi a entrada da igreja 2 vezes. Por quê? Porque mudou a fachada ali, né, gente? Tem um prédio agora do lado. E aí você vai construir um prédio, e construção envolve você se planejar, olhar para os seus recursos, ver se você consegue tirar recurso de outro lugar, remanejar, calcular, olhar para frente. Só que, meus irmãos, edificar um prédio físico é somente uma ilustração da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Edificar esse negócio aqui, esse edifício santo, que a gente canta lá no hino 298, a pedra fundamental, esse edifício santo aqui, tem um custo de planejamento, envolve os braços, as mãos, as mentes, os talentos, os dons dessa igreja local. Olha o versículo 31, olha o que ele diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Eu gosto desse aspecto militar da ilustração que Jesus deu, porque nos lembra que na vida do discipulado existe um elemento de batalha, existe um elemento de guerrear, de arregaçar as nossas mangas e lutar em prol de um objetivo comum. Meus irmãos, aquele que está lutando contra a preguiça espiritual precisa se munir de planejamento santo. Você faz isso na sua casa? Você faz isso com a sua família? Você consegue minimamente gerir o tempo, os recursos da sua casa, para que a sua casa realmente seja uma bênção? Meus irmãos, eu converso com alguns pais, aconselhamento bíblico, gabinete, e aí a gente percebe ali alguns pais falando: pastor, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho só quer saber de jogar videogame, meu filho só quer saber do celular dele, eu não consigo resolver esse problema. E aí você começa a conversar com o pai, que ele está tentando fazer com que o filho resolva todos aqueles problemas, mas ele não planeja o uso do celular, do PlayStation, e bota regras para o seu filho. Meus irmãos, muitas vezes o ócio preguiçoso é porque nós não fazemos um planejamento mínimo. E aqui eu quero tentar ser bem prático no meu sermão, bem prático mesmo, tá? Meus irmãos, uma coisa que você pode fazer, eu acho que quase todo mundo aqui deve ter um celular. Pega a agenda do seu celular e começa a usar ela. Pega mesmo, lança na agenda: hoje eu tenho dentista, eu tenho que ir lá pagar um boleto tal hora, porque eu só tenho hoje para pagar, eu tenho que fazer, coloca lá. Se você e sua esposa têm celular, tenta pegar um aplicativo que você compartilha um calendário junto com ela, que aí as agendas dos dois estão lá. Planejem junto o tempo de vocês, planejem inclusive, meus irmãos, aquelas questões que são mais prioritárias do que as outras. Por exemplo, qual é o horário que você e sua família leem a Bíblia e oram juntos? Qual é o horário que vocês estão juntos para ter um tempo de lazer, ou um tempo para faxinar a casa junto num sábado de manhã? Planejem inclusive essas coisas, meus irmãos.
Porque se nós não planejarmos, a nossa vida vai ser assim, meio preguiçosa e ociosa. E eu sei que você sabe bem do que eu estou falando, porque nós todos podemos cair nessa armadilha. Princípio da iniciativa, princípio do planejamento. Quinto ponto, princípio da diligência, da produtividade. Os irmãos vão acabar percebendo em todo esse texto de Provérbios 6 a 11, que essa é uma formigaiada engajada com o trabalho. Meus irmãos, tudo isso acontece porque essas formigas são perseverantes. Aquilo que elas começam, elas terminam. Elas não deixam no meio do caminho. Justamente o oposto da preguiça é a perseverança. Por exemplo, Provérbios 12, 27. Veja só que interessante, meus irmãos, como ser perseverante, como ser zeloso e diligente é um tesouro incalculável. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Diligente. Meus irmãos, se vocês conversarem com alguns dos entrevistadores nos setores de recursos humanos das empresas hoje em dia, e aqui fica a dica para o pessoal que está à procura de emprego aí, que está fazendo o seu currículo, tá? Se você conversar com os entrevistadores, vocês vão perceber que uma das virtudes sociais que está mais em falta nos jovens que são contratados hoje em dia é o poder de diligência. Diligência é se propor a fazer alguma coisa, se comprometer e se comprometer até o final, não deixar a peteca cair no meio do caminho. O livro de Provérbios, meus irmãos, vai falar que isso justamente é o maior problema do preguiçoso. Veja comigo aí, pode abrir também, Provérbios 24, 30 e 32. Provérbios 24, 30 e 32. Olha a observação que o sábio faz sobre a situação do preguiçoso. Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Você está vendo, meus irmãos? Ele está olhando ali para a casa do preguiçoso, e é uma casa que provavelmente ele começou bem, né? Ele tinha um muro, ele tinha ali um quintal, ele tinha um lugar para cuidar, um pomar, mas ele abandonou o projeto. E a casa do preguiçoso externamente revelava o seu coração, coberto de urtigas, mato alto, dando bicho. E ele fala: eu observei e eu aprendi, eu considerei e recebi minha instrução. Meus irmãos, eu acho isso aqui tão fascinante, porque essa diligência pode ser observada no estado da casa de uma pessoa. Vou fazer aqui uma consideração constrangedora para todos nós. Se eu for lá na sua casa agora, como é que está a sua casa? Pessoal, pastor, você veio aqui para constranger a gente hoje? Se eu chegar lá na sua casa agora, as coisas estão ajeitadas, a louça lavada, você saiu para a igreja, deixou tudo pronto, ou está aquele caos dominical, tudo de perna para o ar, brinquedo de criança em cima do ventilador, calcinha pendurada? Como é que é, meus irmãos? Você está percebendo que a Bíblia está falando que as coisas mais práticas revelam o nosso coração. Ser diligente, meus irmãos, é uma pessoa prática que não tem teorização. Para o diligente não tem teoria. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. O trabalho diligente, meus irmãos, é uma das virtudes do Espírito Santo na vida do crente. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida do crente. Meus irmãos, isso foi tão sério para o apóstolo Paulo. Certa feita ele estava ali escrevendo sua segunda epístola aos Tessalonicenses. E um dos problemas que parece que estava acontecendo ali na vida dos Tessalonicenses é que alguns irmãos na igreja, em vez de trabalhar, estavam numa preguiça ociosa que estava contaminando a comunhão da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala assim, não quer trabalhar? Vamos ver a consequência disso. Não precisa abrir, mas 2 Tessalonicenses 3,11, ele diz o seguinte, pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Já viu? Já viu esse tipo de gente? Trabalhar que é bom nada, mas intrometer na vida dos outros e ficar dando pitaco na vida de todo mundo, está pronta para fazer, né?
Versículo 12 de 2 Tessalonicenses 3. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele chega ao ponto de dizer, meus irmãos, que quem não quer trabalhar, não coma. Quem não trabalhe, não coma. Sério isso, não é? O resultado da não diligência é a improdutividade. E quem é improdutivo, como o preguiçoso que deseja e nada tem, ele empobrece. Meus irmãos, vamos falar aqui de um assunto um pouco delicado. Eu sei que ele é um pouco delicado, mas a Bíblia é muito séria com isso. Nós sabemos que existe uma pobreza que pode ser causada na nossa vida por circunstâncias que vão além do nosso controle, não é verdade? A economia de um país muda, as circunstâncias do nosso trabalho, um desemprego que vem da noite para o dia e você não estava esperando aquilo. Existem muitas circunstâncias que podem levar um homem à pobreza. Mas, meus irmãos, existem circunstâncias de pobreza que podem ser causadas por nós mesmos. A palavra de Deus é clara. O texto mesmo, veja, olha o versículo 10 aí de Provérbios 6, que é o texto que nós estamos estudando. Volta lá, Provérbios 6, versículo 11, perdão, Provérbios 6, 11. Olha o que o texto está dizendo sobre esse preguiçoso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Meus irmãos, veja, ele está falando para esse homem, é muito sério. Ele está dizendo, sabe o que vai te acontecer se você não largar essa preguiça? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as suas necessidades vão ser permanentes. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Eu não sei vocês, mas eu leio esse texto e falo assim, uau, como a palavra de Deus é firme, como a palavra de Deus nos incita a nos estimularmos uns aos outros ao trabalho. Meus irmãos, aqui fica uma dica aqui para a igreja, de uma vida saudável de igreja. Quando você descobrir que algum irmão está desempregado, veja, seja amoroso, seja acolhedor, seja misericordioso com ele, mas quando você se aproximar dele, tente descobrir por que ele está desempregado. Por que ele foi mandado embora do emprego anterior dele? Será que ele não estava a fim de trabalhar? Porque de vez em quando acontece, e nós precisamos nos estimular uns aos outros. Eu me recordo, meus irmãos, de um colega que eu tinha lá nos Estados Unidos. Ele acordava cedo, eu morava dentro do seminário, mas ele morava fora do seminário, e ele era o irmão da carona. Alguns colegas do seminário não tinham carro, então ele dava carona para todo mundo. E o negócio dele era o seguinte, ele, quando ia dar carona para todo mundo, ele já mandava uma mensagem no celular, tem aula 8 horas da manhã, estou passando na casa do fulano 7h15, na casa do fulano 7 horas, na casa do fulano 6h45, e estou na porta, se não estiver pronto na hora eu vou embora. Meus irmãos, ele era o estimulador de plantão. Tem que acordar cedo, tem que estar pronto, porque eu não vou chegar atrasado na aula por causa de vocês. Nós precisamos fazer isso uns com os outros, meus irmãos. Às vezes lá na igreja, quando eu vejo um jovem que fala, pastor, eu estou numa situação difícil, eu estou sem emprego, eu falo, ok, isso pode acontecer, mas vamos lá, você está fazendo a sua parte, colega? Como é que está o seu currículo? Está atualizado? Está distribuindo o currículo? Está indo atrás? Sangue no olho? Manga arregaçada? Isso é importante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo nos chama a isso. Olha só, não precisa abrir também, Provérbios 28, 19, o que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Esse é forte, né? Está vendo, meus irmãos, como as más amizades podem corromper os bons costumes? Às vezes, isso não é só com relação aos jovens não, tá? Porque eu conheço muito marmanjo, um homem velho aí, que só anda com vadio, é o texto bíblico, só anda com gente folgada, com gente não trabalhadora, e aí ele vai se contaminar com esse espírito também, vai dar trabalho para a esposa, vai dar trabalho para os meninos, porque não está produzindo segundo as capacidades que Deus lhe confere. Então, pastor, o que você está falando então? Que a gente tem que trabalhar igual doido, trabalhar igual maluco, trabalhar de segunda a segunda, não tem espaço para descansar? Não é isso, certo, meus irmãos? Ninguém está sendo convidado a ser o workaholic espiritual. Esse é o nosso 6º ponto, tá? É o princípio do descanso. O próprio livro de Provérbios,
ele vai lembrar para a gente em vários momentos, e não só o livro de Provérbios, mas toda a literatura de sabedoria vai mostrar a importância do descanso, porque Deus dá descanso às pessoas. Veja, não precisa abrir também, mas 2 textos que nós ensinamos nossos filhos, Salmos 3:5 e Salmos 4:8. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, Deus que nos criou o trabalho, também criou o sono, com o propósito de nos reparar. O sono, meus irmãos, é criação de Deus. Todo o cansaço do dia, todo o desgaste, todas as energias são recuperadas enquanto nós dormimos. Mas tem que dormir direito, sabe, meus irmãos? Às vezes eu sei que você gosta do seu sono, mas tem que também aprender a dormir direito. Se você dormir tarde demais, não vai colher o resultado disso. Se você dormir tempo demais, também não vai colher o resultado. Deus colocou dentro de nós, meus irmãos, um relógio biológico que indica que você, a cada 8 ou 10 horas de serviço, você precisa encontrar algum tipo de repouso para o seu corpo, seja dormindo, e às vezes a gente fala de uma soneca, sabe, meus irmãos, nem toda soneca é pecaminosa na vida não, tá? Eu entendo que às vezes você fechar ali, e eu particularmente faço isso, quando você está ali no seu horário de almoço, se você consegue encontrar ali 5, 10, 15 minutinhos para descansar os olhos, isso faz um bem legal, sabe? Se você consegue encostar debaixo de uma árvore, ou dentro do seu carro, ou algum cantinho, isso faz bem. Mas, meus irmãos, a gente também precisa lembrar que o sono de verdade tem uma função de nos fazer descansar no Senhor. Tem muita gente que é o oposto, né? Trabalha tanto, que vive ansioso, achando que vai ficar pobre o tempo inteiro, e ele nunca descansa no Senhor, achando que todo o seu produto só vem do trabalho das suas mãos. Essa é uma forma tola de pensar também, porque o Salmo 127, versículo 2, nos diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Deus também, meus irmãos, promete nos abençoar até quando a gente descansa adequadamente, quando a gente dorme adequadamente. Meus irmãos, para nos ensinar isso, Deus nos deu o sábado. E aqui eu não estou falando do nosso sábado, do sábado da semana, mas estou falando do sábado espiritual. O sábado que o 4º mandamento nos diz, quando ele falou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus, desde o princípio da criação, lembra? Deus trabalhou, criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia, Deus descansou. E Deus não descansou, meus irmãos, porque Deus precisava de descanso, porque ele estava muito cansado e as forças de Deus estavam esgotadas. Não, Deus não é assim como nós. Mas Deus nos deu aquele modelo de 6 para 1, 6 para 1, 6 para 1, para nos ensinar que nós precisamos aprender a descansar espiritualmente no Senhor. O sábado do Novo Testamento se tornou o domingo, o primeiro dia da semana, por causa da ressurreição de Cristo, e esse dia Deus diz: este é o dia do descanso espiritual, que vocês vão aprender a cultuar solenemente, como igreja, como assembleia dos israelitas espirituais. Nesse dia vocês cultuam a Deus, e nesse dia vocês descansam a alma de vocês espiritualmente. Meus irmãos, isso é tão importante. O domingo para a gente, veja, vamos lá, vamos falar bem prático aqui, tá? O domingo é um dia de descanso? Sim, ok? Presta atenção no que eu vou falar, olha só. O domingo é um dia de descanso? Sim, só para saber se vocês estão acordados aí, tá? Agora eu vou perguntar uma outra coisa para vocês. O domingo é o dia da preguiça? Você viu a diferença? Domingo é dia de descanso, mas domingo não é dia da preguiça. Porque, meus irmãos, essa preguiça pecaminosa pode acabar atrapalhando a função do domingo nas nossas vidas. Tem muita gente que fala: trabalhei a semana inteira, domingo é meu dia de descansar. Não vai para a igreja, não cultua ao Senhor, não vai nem no culto da manhã, nem no culto da noite, sempre preguiçoso no dia que ele deveria estar descansando a sua alma na feira da alma. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas para mim, o culto a Deus é o descanso da minha alma.
Quando eu cultuo a Deus com os meus irmãos, eu estava ali. Hoje eu estava ali aproveitando no meu cantinho, né? Normalmente no domingo eu estou conduzindo a liturgia, mas hoje eu estava ali no cantinho, cantando esses belos cânticos que a equipe tocou, acompanhando as orações que foram feitas desde o início do culto, vendo a consagração dos dízimos e ofertas a Deus. E quando todos esses atos litúrgicos vão acontecendo, minha alma descansa, minha alma é refrigerada, eu sou levado para junto das águas do descanso, e ali eu encontro pasto, eu encontro água fresquinha, no seio do corpo de Cristo. Meus irmãos, por isso que Jesus foi tão sério conosco, de que nós deveríamos aprender a guardar o sábado de forma santa. Meus irmãos, tudo isso aqui só é possível nesse texto, e aqui esse é o meu último ponto, o princípio do descanso, da diligência, da iniciativa, do planejamento. Tudo isso só é possível, meus irmãos, porque Deus decidiu fazer isso por nós. Veja, meus irmãos, Deus sabe que nós por natureza somos preguiçosos, Ele sabe disso, e é por isso que Ele decidiu nos dar alguém que na sua nova natureza nos mostraria o caminho de todas essas coisas, porque em último lugar, meus irmãos, o Messias não cochila em serviço. Meus irmãos, foi justamente numa situação em que os judeus estavam tentando entender o sábado santo, que Jesus nos deu uma das maiores lições, que eu pelo menos entendo, do Novo Testamento, em João capítulo 5, você não precisa abrir, mas João capítulo 5, meus irmãos, é aquele momento que nós temos o paralítico do tanque de Betesda, tá? Não sei se você vai lembrar daquela história, mas havia aquele tanque, que era um tanque um tanto místico na cabeça das pessoas, que eles entendiam que quando viesse um anjo e sacudisse as águas, quem entrasse primeiro seria curado. E o texto vai nos falar de um homem que estava ali há 38 anos, esperando por uma cura da parte de Deus, e Jesus vem e conversa com ele, e ele faz uma pergunta direta para ele, ele fala assim: você quer ser curado? E aquele homem dá aquela toda justificativa, ele fala: olha, eu estou aqui há 38 anos e eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque no momento que as águas são sacudidas. E Jesus não pergunta mais nada, ele simplesmente vai lá e cura aquele homem. Meus irmãos, ele faz um milagre do trabalho dele como Messias, do trabalho que ele veio para fazer, ele vai lá e faz na vida daquele homem que há 38 anos aguardava demonstração de misericórdia da parte do Criador. Ele vai lá e faz isso por aquele homem. Mas que dia de semana era? Sábado. E os fariseus ficaram alvoroçados com aquilo. Não. Primeiro eles foram lá tirar satisfação com o próprio homem, porque ele estava carregando o leito dele no dia de sábado. Fala assim, ó, não te é lícito carregar o teu leito no dia. Pensa, meus irmãos, olha o nível de paranoia espiritual desses homens. 38 anos, foi curado, está carregando o próprio leito. Não pode, porque hoje é sábado. Olha a preocupação deles. E depois eles vão lá tirar satisfação com Jesus. Eles vão interpelá-lo. Mas, meus irmãos, o que eu acho fascinante daquela passagem é a resposta de Jesus. A resposta espiritual de Jesus, lá em João 5,16, os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas Jesus lhes disse, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O motivo pelo qual Jesus estava fazendo aquilo no dia de sábado, é porque ele, o Messias, era o Senhor do sábado. E o trabalho que ele realizava no sábado era o trabalho de misericórdia, era o trabalho de salvar, de curar, de restaurar, de consertar as vidas das pessoas. Aqueles fariseus não entendiam o propósito do sábado. A adoração a Deus no sábado incluía servir os desvalidos, os desamparados, os órfãos, as viúvas, os necessitados. E o texto ali de João 5,18 termina dizendo: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, o Pai não era preguiçoso, o Filho
não seria preguiçoso, e o Espírito não era preguiçoso. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para nós que estamos aqui hoje celebrando os 29 anos da Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião. Você sabe como é que eu e você viemos parar aqui hoje à noite? Sabe como é que a gente veio parar aqui? Porque o Pai, o Filho e o Espírito não foram preguiçosos na hora de resolver o problema da culpa que era contra nós. Meus irmãos, o Filho de Deus, Jesus, foi o trabalhador mais diligente de todos. Ele veio a este mundo voluntariamente, por amor, em pacto de graça e pacto de redenção com o Pai e com o Espírito, desde antes da fundação do mundo. Ele veio e ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que se esperava do Messias. Viveu dentro da lei dos homens, foi obediente em todas as palavras, pensamentos e ações. Jesus foi um trabalhador zeloso. Quando o dia se estendia, quando estava todo mundo com fome, Jesus continuava pregando a palavra. Ele alimentava a multidão, ora num dia com 5.000, os 5.000 da multidão com pães e peixes, outro dia outra multidão com 4.000. Quantas vezes nós vimos os discípulos cansados, pestanejando, tosquenejando, e Jesus trabalhando ativamente? Quantas vezes? Inclusive no momento principal da morte da cruz. Meus irmãos, vocês já imaginaram se Jesus tivesse dado uma desculpa de preguiçoso para não ir para a cruz? Não, vou não. Tipo assim, hoje não. Deixa para o ano que vem. Vamos resolver isso depois. Meus irmãos, se aquilo tivesse acontecido, se Jesus tivesse sido preguiçoso, nós não estávamos aqui hoje à noite. Mas glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito, que Ele não foi preguiçoso, que Ele morreu a nossa morte, e no terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou, e trouxe alegria, esperança, poder à sua igreja. O cabeça da igreja é o mais trabalhador de todos. Portanto, a igreja, que é o corpo de Cristo, é uma igreja chamada ao serviço e ao trabalho diligente. Meus irmãos, se Ele é a pedra angular e nós somos as pedrinhas desse edifício, significa que Ele derramaria sobre nós a mesma unção e capacitação, os dons do Espírito Santo, para que em nome dEle nós avançássemos o seu reino, trabalhando, arregaçando as mangas e alegremente servindo o Senhor da glória. Ele vira e fala: igreja, sejam meus imitadores, imitem aquele que trabalha, porque Ele não cochila, meus irmãos. Ele está até hoje, 2000 anos, desde aquela época, até hoje, trabalhando ativamente como um sacerdote celestial, que nós ouvimos tão bem na oração que foi feita pelo presbítero aqui. Sacerdote segundo a linha, o pastor, sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que está em sessão celestial como um advogado, intercedendo neste momento por nós. Ele está trabalhando em seu favor. Eu te pergunto, como que você tem respondido ao trabalho de Jesus na sua vida? Meus irmãos, nós temos uma oportunidade tão maravilhosa nesse aniversário, de falar: Senhor, nós completamos 29 anos, quantos mais temos para servi-lo? Meus irmãos, na quarta-feira passada dessa última semana, meu sogro faleceu, pai da minha esposa, seu Jair de Baltar, 72 anos de vida. Eu fecho meu sermão com essa ilustração. Ele sempre foi um referencial para a gente, em vários sentidos. Ele era um piadista nato, um homem amoroso com os netos, com os filhos. Teve seus muitos percalços na vida. Nunca teve muito dinheiro. Meu sogro nunca teve muito dinheiro. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu nunca deixei de ver, foi o meu sogro trabalhando em prol da causa de Cristo, sempre. Meus irmãos, o meu sogro era aquele que, se eu saía na rua com ele, eu ficava constrangido, porque ele ia evangelizar até o cachorro morto, se deixasse, até o poste. Se tivesse um poste, acho que ele pregava para o poste. Esse era o meu sogro. Ele saía para vender lâmpada. Eu já fui com ele algumas vezes para recolher os pagamentos.
Quantas vezes eu já vi o meu sogro, a gente chegar em algum lugar e alguém falar assim: ô seu Jaéder, eu não tenho dinheiro hoje para te pagar. Ele falava: não tem problema não, mas eu quero te dar uma coisa mesmo aqui. E aí pregava o evangelho e falava em nome de Cristo. Quantas pessoas eu já vi chegando aos domingos na igreja porque ouviram a pregação pela boca do meu sogro? Perdi as contas. Ele levava, passava, dava carona. Meu sogro morava no Guará, eu já vi ele no final da Lusiânia dar carona para alguém, para trazer para o culto. Meus irmãos, eu olhava o meu sogro e via nele um imitador de Cristo. E quantas vezes eu falei: Senhor, me dá a graça de ser 1/10 parecido com o meu sogro. Alguém que trabalha em nome do Senhor sem reclamar. Mesmo quando não tem todo o dinheiro no bolso, dava generosamente, ajudava quem tinha necessidade, levava para dentro de casa. Meus irmãos, o Senhor nos tem dado infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, para que não sejamos preguiçosos, mas para que sejamos trabalhadores. E nós, mesmo pecadores como somos, temos a oportunidade de trabalhar tanto em nome de Deus, e um dia quando chegarmos nos céus, como o meu sogro, já está na presença do Senhor, quando cada um de nós chegarmos lá, entraremos no céu, presta atenção, fecha o meu sermão, entraremos no céu, tão somente e unicamente por causa do trabalho e dos méritos de Cristo. Nenhum de nós fez nada para merecer a salvação, como acabamos de cantar no último corinho, nenhum de nós fez. Mas quando chegarmos lá no céu, ainda teremos a honra de receber o galardão que Cristo dará a cada um segundo as nossas obras. Que mistério! Que mistério é esse, que somos salvos puramente pela graça e receberemos um galardão da graça, também mediante nosso trabalho e santificação. Então, crentes, trabalhemos, avante, crentes, arregaça a manga, acorda cedo, porque a seara, ó, branquinha, olha para esse São Sebastião aí, ó, olha aí, que o Senhor te mostre nessa noite o poder, a graça e a responsabilidade alegre de trabalhar em nome de Jesus, amém?